Ok, gente, tudo bem? Beleza? Estamos aqui para mais uma aula de lexão, o líder em mim, né? E eu quero dar continuidade da última aula que nós estávamos falando sobre o hábito 1, né? Seja proativo. Lembrando que o hábito 1, ele faz parte da vitória pessoal, ou seja, você. Isso tem que ser para você. Esse hábito 1 não é para os outros, é para você. Então, seja proativa para você, não para ninguém, nem colega, nem familiar, parente, nem um professor, nem nenhum aluno da sua classe. É para você, ok? Então, seja proativo. Muito bem, dando continuidade, na aula passada, né, a gente comentou e falou sobre na página de número 21, a gente falou sobre a questão da capacidade da gente subordinar o impulso a um valor e a essência de uma pessoa proativa. Ou seja, a gente vê a diferença entre os reativos e os proativos. Né? Os reativos, eles são levados o quê? Por sentimentos, são levados por circunstâncias, eles são levados por condições e pelo próprio ambiente, né, que ele está. E os proativos são o quê? Eles são guiados por seus valores, né? Eles são guiados cuidadosamente e são pelos seus princípios. E eles também são selecionados e interiorizados. Então, há uma grande diferença. Os proativos, eles continuam sendo influenciados pelos estímulos externos, sejam esses sociais, sejam esses estímulos físicos, sejam eles estímulos psicológicos, mas a resposta a esses estímulos consiste no consciente ou inconsciente. É uma escolha, né? É uma escolha. Ou resposta baseada em valores, não em circunstâncias, mas em valores. Lembrando que nós lemos, uma pessoa só pode dizer eu escolho isso quando se torna capaz de dizer sou o que sou hoje por causa das escolhas que fiz ontem. Interessante, né? A gente lembrou isso aqui, né? Então, a nossa liberdade fundamental é o quê? O direito e o poder de decidir como qualquer pessoa ou qualquer coisa fora de nós nos afetará. Fora de nós nos afetará. Então, entre o que acontece comigo e minha reação ao que acontece comigo, há um espaço. Lembra do espaço que eu falei? Que está a minha capacidade em escolher minhas respostas e definir o meu destino. Então, há um espaço, há uma lacuna, né, que a gente viu na última aula, ok? E aí você efetuou o exercício da página 21, lembrando que o conceito de liberdade de escolha, né, ele é muito importante, porque Pablo Neruda ele diz assim, que você é livre, está lá na página 21 sua, que você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Lembra? Nós comentamos, né? Então as pessoas escolhem, né? Ela tem a liberdade de escolher o que quiser na sua vida. Estudar, não estudar, fazer as atividades, não fazer as atividades, participar da aula, não participar da aula, fazer silêncio, não fazer silêncio, bagunçar na aula, não bagunçar na aula, e assim por diante, certo? Ele também tem a liberdade de escolha de optar se ele quer ficar na média, só tirar nota 7, que é a média da escola para ele poder passar por unidade, ou não, ele quer ficar a mais, quer subir o nível,
né? Então ele quer tirar nota 8, nota 9, nota 10. Ele vai buscar excelência. Então, escolhas. E a gente vai ficar prisioneiro das nossas consequências, dessas consequências de nossas escolhas. Então, o que você escolhe hoje vai refletir no seu amanhã, né? Essa é uma verdade cruel, né, para nós. Então, isso para você, aluno, também funciona. Porque o que você escolher, se você escolhe estudar, a consequência, você vai ter boas notas. Agora, se você não escolhe estudar, a sua consequência vai ser notas baixas. Vai ser recuperação, vai ser problema. Porque enquanto todo mundo está ali na boa, que fez as suas escolhas e as consequências foram boas, né, escolhas corretas, tá na boa lá, muita gente vai estar de férias e você vai estar em recuperação, né? Entendeu? Então, são escolhas que nós fazemos. A gente comentou isso, né? E essa aula de hoje é um complemento, aí vai complementando a ideia, vai complementando esse paradigma da eficácia, porque uma coisa é ser eficaz, outra coisa é não ser eficaz, né? Então, a gente está estudando isso. Então, uma das coisas que eu quero comentar aqui com vocês, nessa página agora 22, tem um conceito-chave aí que vai ser a base da nossa aula hoje. Que é o quê? O círculo de controle. O que é isso, professor? Círculo de controle é algo que você tem as coisas que você consegue controlar e as que não consegue controlar. Isso nós vamos estudar hoje aqui, vamos estar aprendendo juntos aqui, né? E depois vocês vão ter na página de número 23, para você efetuar esses conceitos que nós estamos passando aqui nessa primeira parte, tá bom? Depois vocês vão ter um exercício que vocês vão fazer posteriormente acabar esse vídeo aula, você vai poder fazer a página 23 e executar conscientemente o exercício para você poder entender, né? Então, a gente observa o seguinte, ó. Uma das maneiras mais eficazes de melhorar nossa consciência é perceber em que concentramos nosso tempo e nossa energia. Então, aonde você está concentrando seu tempo, aonde você está concentrando sua energia, né? Aí você vai conseguir ver o grau da sua proatividade e você vai começar a ver aonde você vai chegar, né? Você vai saber qual é a consequência. Interessante que quando a gente fala sobre círculo de controle, né, e você já está vendo aí na página 22, você vai ver que no círculo central, no menor, está o círculo de controle. Aí você tem outro círculo, um outro arco externo, que é o círculo de não controle. E é isso que eu quero discutir com vocês. Porque quando a gente estuda isso sobre o círculo de controle e não controle, vocês vão ser depois, quando isto entrar na sua mente, você entender, vocês vão ser capazes de entender e vão aprender que existem situações sobre as quais não temos controle efetivo. E existem situações sobre as quais que temos esse controle. Então, vocês vão ter a capacidade de aprender também e analisar que as pessoas proativas, não estou falando de pessoas reativas, estou falando de pessoas proativas, elas concentram seus esforços no círculo de controle. Não de não controle, mas o círculo de controle. Então, vocês vão ser capazes de responder a situações e a perguntas, né, que vão vir durante a sua caminhada aí, estudantil. Por exemplo, concentramos em nosso círculo de controle e ele pode o quê? Nos beneficiar? E como vai nos beneficiar? Agora, se concentrarmos em nosso círculo de não controle, isso nos prejudica? Como? Então você vai saber responder essa pergunta, essas duas perguntas.
Você escolhe centro de controle ou se você escolhe o centro de não controle. E aí você vai saber identificar o grau de proatividade que você está atingindo, né? Interessante que a gente precisa entender que tem uma frase aqui, logo no início, né, da página 22, que eu quero ler com vocês aqui, ó, que é para a gente poder pensar. Uma das coisas que eu acho legal, né, tanto na disciplina aqui do Líder em Mim, e também em filosofia, que é o pensar, né, e aqui no Líder em Mim também, nessas aulas, a gente precisa refletir. A gente necessita pensar. Não ficar no automático, mas pensar, né? Saber fazer uma autocrítica de si mesmo. Saber analisar se nós estamos no caminho certo, se precisamos mudar a direção, se necessitamos melhorar em algo, se nós estamos tendo que corrigir alguma atitude, alguma ação. E aí vai. Isso é ser proativo. E eu quero ler aqui com vocês o que está escrito lá na página 22, que diz assim: é possível que deixemos de viver nosso potencial em função do que outras pessoas pensam sobre nós? Isso é uma pergunta. Vou repetir. É possível que deixemos de viver nosso potencial em função do que outras pessoas pensam sobre nós? Interessante isso. Será que você fica preocupado com o que as pessoas pensam de você? Será que você fica preocupado em tentar resolver o centro de controle, de não controle, que é o que as pessoas têm ideia de você, o que as pessoas pensam de você, o que elas falam de você? E aí? Você está concentrando toda a sua energia, concentrando todo o seu foco nisso? Ou você está concentrando naquilo que você consegue controlar, que são as suas atitudes pessoais, né? Para poder enfrentar situações. Então, é essa a pergunta. É uma reflexão aqui muito importante. Então, ele continua e diz assim: a verdade é que não podemos controlar tudo o que nos acontece. Você consegue controlar tudo o que acontece com você? Não. Não. Não podemos escolher, por exemplo, a cor de nossa pele. Você escolheu a cor de sua pele? Não. Você escolheu a cor dos seus olhos? Não. Pois é. Você escolheu seus pais? Não. Você escolheu a família que você tem? Não. Né? Outra coisa, será que você que gosta de futebol aí, quem vai ganhar a próxima Copa do Mundo, você sabe? Não. E tem outros exemplos aqui. Por exemplo, o lugar onde você nasceu, você escolheu? Não. O hospital? Não. Interessante, gente. Então a gente observa aqui, ó, ele diz assim, e também nem como os outros irão nos tratar. Ó, não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre isso. Não tem controle do seu colega, como ele vai tratar você. Ou você acha que você pode dizer para ele, ó, você vai me tratar assim, viu? Que eu gosto assim. Não, não tem como. Está fora do seu controle, certo? Essa é a ideia aqui dessa aula. E o Atum, ele continua aqui, seja proativo, ele nos lembra que não temos, ó, qualquer controle sobre o que os outros pensam, dizem ou fazem. Não dá para você controlar a mente de ninguém. Sabe por quê? Porque ela tem uma escolha própria dela, tem um pensamento dela, tem uma concepção dela, ela tem um ideal dela, ela tem uma educação que é dela, que ela foi dada a ela. Não tem como você querer controlar. Às vezes você está do lado de um colega de aula, de sala de aula, que ele não para de falar. E o que você vai fazer? Você vai mudar ele? Não, você tem que saber lidar com a situação. Você não vai conseguir controlar ele, mas você pode conseguir controlar uma situação. Esse é o fator, certo? Esse é o fator. Então, é isso que a gente está estudando aqui.
E a gente tem que entender o quê? Mas temos controle sobre quanto deixamos que eles nos afetem. Ou seja, presta atenção. Se tem alguém falando do teu lado, e aí você perde o foco no professor e começa a se preocupar com a pessoa, o aluno que está do seu lado, e você começa a falar, para de falar. Poxa, você fala demais, hein? Poxa, você não está prestando atenção, não? Poxa, aí eu estou prestando, você não presta? Ou seja, você está perdendo tempo, você está perdendo energia, quando você tinha que estar focado no professor. Olha para ele. Deixa ficar falando. Isso é ser proativo. Entendeu? E não ficar falando, professor, tá falando aqui, ó. Aí você começa a entrar. Lá você. É essa a questão. Tá bom? Aqui essa é a questão. Então, essa é a questão dessa aula aqui. É controlar os outros. Situações que você não consegue controlar, não perca tempo. Não gaste sua energia. Mas sim, quando você gasta energia para você, ou seja, quando você começa a gastar energia dizendo, isso aqui não vai me afetar. Tá conversando, tá brincando, tá mal zoado aqui, mas eu tô concentrado. Meu foco de energia é a aula, é aprender, é ganhar conhecimento. E não importa o que está acontecendo, o meu foco não vai mudar. Isso é ser proativo. Ok, gente? Então, eu quero ler uma história para vocês, para poder complementar essa ideia de que se a gente for, como ele diz aqui na primeira pergunta, ele diz assim, é possível que deixemos de viver nosso potencial, olha só, é possível que deixemos de viver nosso potencial em função do que outras pessoas pensam sobre nós? Olha a pergunta, agora eu vou te contar uma história que é exatamente uma consequência disso aqui. Olha só, é uma escolha que teve uma consequência. A história de Renata, preste atenção. Uma semana antes de um importante jogo de vôlei, Renata soube que a mãe de uma jogadora do time dela, do time adversário, estava fazendo piadas a respeito de sua habilidade de jogar, ou seja, da habilidade de Renata jogar. É a mãe de uma adversária que começou a espalhar na rede social sobre a Renata, dizendo que ela não tinha habilidade nenhuma de jogar, falando mal dela, dizendo que ela é uma péssima jogadora, dizendo que ela é ruim mesmo, que ela tá ali e não sabe como, e assim por diante. E em vez de Renata ignorar os comentários, Renata ficou furiosa e gastou o resto da semana esquentando a cabeça com isso. Quando chegou o dia do jogo, seu único objetivo, ou seja, seu foco, sua concentração era provar àquela mulher do time adversário, que era mãe de uma dos jogadores do time adversário, que ela era uma boa jogadora. Olha só. Mas, para resumir a história, Renata jogou mal, passou a maior parte do tempo no banco de reserva, olha só, e seu time perdeu o jogo. Olha a consequência. Ela estava tão concentrada, tão focada em algo sobre que não tinha controle, que era o quê? O que foi dito a seu respeito pela essa mulher, que perdeu o controle sobre a única coisa que ela poderia controlar. Ela mesma. As ações dela, as atitudes dela, ela em si. Ela deixou de ter o potencial dela, que é o potencial de jogar bem, de ser hábil naquele jogo de vôlei, de fazer lá os seus bloqueios, de fazer lá as suas cortadas, de fazer ponto, de ganhar ponto para o time, de defender ponto, e assim por diante. Ela focou somente no que a mulher tinha falado dela. Ela perdeu o foco
esqueceu dela mesma, pronto, teve a consequência negativa. Porque ela queria controlar aquilo que ela não controla. E esqueceu de controlar a única coisa que ela podia controlar, que ela era a mesma. As habilidades dela. É o foco dela para aquele jogo. Mas o foco, ela escolheu o que a mulher falou. Então, perdeu o foco dela. Certo, gente? Então, isso é um exemplo. Então, eu queria que você pensasse qual é o seu foco. Qual o tempo e a sua energia que você está gastando aí? Aonde você está gastando? Em coisas que você consegue controlar ou em coisas que você não consegue controlar? Não tem controle. Não é? Então, isso é para refletir. Essa aula de hoje, ela é, como a aula passada, ela é uma aula de reflexão. O meu intuito aqui é incentivar você, trazer para você ferramentas de eficácia para que você possa utilizar isso a seu favor. Então, o hábito 1, seja proativo, ele é muito mais que ser organizado, ele é muito mais que ter iniciativa, né? Ele tem um foco, ele tem controle sobre as suas ações, ele tem um controle sobre aquilo que ele consegue controlar. Não o que não consegue controlar, mas sim o que consegue. Ou seja, suas ações, o que você fala, o que você pensa, e o que está falando lá fora do externo, que é o não controlável, não pode deixar isso atrapalhar o seu potencial, como atrapalhou de Renata, né? Atrapalhou o potencial de Renata no jogo, porque ela focou naquilo que ela não conseguia controlar e esqueceu de focar naquilo que ela mais conseguia controlar, que ela era ela mesma, certo, gente? Então, a proposta da página 23 agora, depois que a gente terminar essa videoaula, você vai estar fazendo no seu caderno do Líder em Mim, na página 23, esse exercício que é o diagrama do círculo de controle. Ele ajuda o quê? As pessoas a se concentrarem nas coisas que podem controlar. Então, tem uma dinâmica aqui, um exercício aqui, que você vai estar tendo a possibilidade de entender o que é controlar as coisas que você consegue controlar e que não consegue. Ok? Então, tem o círculo de controle, que é o interno, lá, o círculo menor, que você está vendo na página 23, e o externo, que é o círculo de não controle, tá bom? Tem alguns itens aí no quadro, no retângulo, escritos em negrito, que você vai escolher aonde você vai colocar. Se vai ser no círculo de não controle ou no círculo de controle. Aí na próxima aula a gente vai dar um comentário sobre isso e iniciar o restante da nossa proposta do hábito 1. Seja proativo. Ok, galera? Então, faça esse exercício depois da videoaula e na próxima aula a gente vai dar continuidade nesse mesmo assunto e na próxima aula eu já quero te convidar porque a gente vai falar sobre uma continuidade aqui da questão do círculo interno. É o nosso círculo de controle. Então, a gente vai continuar falando sobre isso e eu acho muito, muito, muito legal esse assunto, tá bom, galera? Valeu? Então, fiquem em paz, um beijão do tio Adilson, tá bom? E até a próxima aula. Valeu, galera. Bom exercício para vocês aí. Valeu.